nós temos duas situações onde nós utilizamos o nosso programa. Nós temos uma situação onde nós temos uma despachante de emergência, faz o atendimento da ocorrência, faz todo o filtro das comunicações, todo o fluxo de empenho dos recursos de emergência, insere os dados no sistema enquanto as ocorrências, de acordo com a ocorrência vai acontecendo. Uma outra situação é quando nós não temos uma central de emergência, onde nós temos uma estação de bombeiros, onde o bombeiro, após a ocorrência, ele vai usar o mesmo formulário e o mesmo programa para inserir informações, ou seja, aí as informações estariam sendo inseridas após a ocorrência. Eu vou fazer essa videoaula direcionado como se as informações estivessem sendo inseridas na hora, no momento que está acontecendo, ou seja, de acordo com o fluxo da ocorrência, né? E vou estar dando alguns toques relacionados a quando um bombeiro estiver fazendo um relatório após a ocorrência. A diferença dessas duas situações é que em alguns contratos nós temos uma central de emergência nossa, onde nós fazemos a central de emergência, fazemos o serviço de resgate, fazemos também a parte de combate a incêndio. Existem contratos onde nós não temos a central de emergência, fazemos só o resgate e o combate a incêndio. A central de emergência ou ela é primarizada da empresa contratante ou ela é terceirizada por uma outra empresa que está fazendo a central. Então aí eles usam o programa deles, o modelo de relatório deles. As ocorrências, classificamos em níveis. Então nós temos ocorrência nível 1, nível 2, nível 3. Depois eu vou explicar isso com mais detalhe. A nível 2, que é o que nós vamos dar como exemplo, é quando uma pessoa identifica uma situação de emergência, ela percebe que há necessidade da atuação do sistema de emergência, acionar recursos como ambulância ou caminhão de bombeiro. Então ela vai ligar para um número específico, um 0800, 192, 193, ou ela vai usar uma faixa de rádio, por exemplo, a faixa 4, e as pessoas que ligam, normalmente elas têm um nível de treinamento de primeiros socorros brigadistas, isso é muito comum numa área industrial, ou ela é uma pessoa leiga, ela nunca teve um treinamento de primeiros socorros ou de brigada de incêndio ou brigadista. Então ela vai acionar a nossa despachante, que vai seguindo um protocolo, preenchendo as informações. Ela vai fazer as perguntas, coletando as informações e preenchendo o nosso sistema. Então nós temos um sistema, que é o programa chamado CI, que vai fazer a sequência de perguntas. Então, o que é interessante é que as perguntas que vão ser realizadas na hora do atendimento da chamada já estão padronizadas. Independente do que aconteça, as perguntas vão ser sempre as mesmas, seguindo os protocolos do sistema. Nós dizemos que uma emergência ela tem 3 momentos. Quando nós recebemos uma chamada, seja ela por rádio ou por telefone, ela existe 3 momentos. Existe o primeiro momento, que é o interrogatório pré-despacho. É quando a despachante vai perguntar para o solicitante todas as informações necessárias para que ela consiga identificar o que está acontecendo, aonde está acontecendo, com quantos estão acontecendo, para determinar o que enviar para o local da ocorrência, quanto enviar para o local da ocorrência, porque os recursos e os serviços enviados, eles têm que ser na medida exata, nem a mais, nem a menos. Mandar a mais, você pode vai melhorar a qualidade do atendimento, mas ele pode faltar recursos se nós tivermos uma ocorrência simultânea. Por exemplo, se nós temos uma ocorrência que poderia ser atendida por uma única ambulância e você manda as duas que estão na área industrial, se no momento do atendimento nós tivermos uma outra ocorrência, você está com as duas ambulâncias empenhadas numa ocorrência que poderia ser atendida por uma, né? E da mesma forma, se você mandar a menos, vai prejudicar a qualidade do atendimento. É um serviço complexo. Durante um atendimento que é uma comunicação não visual, nós não estamos vendo o que está acontecendo. E o que nós temos que fazer para nos cercar contra erros e seguir um protocolo padronizado é fazer exatamente as perguntas do interrogatório pré-despacho, que é o primeiro momento da ocorrência. Quando ela termina a primeira sequência de perguntas, ela vai para o segundo momento, que é o despacho. O despacho é
você acionar os serviços e os recursos que nós temos na nossa empresa para irem até o local e fazer o atendimento. Enquanto, logo após de você fazer o despacho, enquanto esses recursos estão a caminho, o despachante ele entra num terceiro momento, que é as instruções pós-despacho. Ou seja, o nosso despachante vai orientar para o solicitante o que ele vai fazer, o que ele deve fazer até a chegada desses recursos. Porque em algumas situações nós podemos evitar muitas coisas. Vou dar um exemplo. Se nós tivermos uma vítima com uma parada cardíaca, por mais rápido que uma ambulância vá para o local da ocorrência, e às vezes usando até isenções e privilégios, como avançar sinal, entrar na contramão, fazer retorno em local proibido, mesmo ele usando esses recursos, ainda assim uma ambulância não conseguiria chegar a tempo de evitar que uma parada cardíaca provoque sequelas nas vítimas. Só existe uma maneira dessa vítima sobreviver sem sequelas: é o socorrista atuar na vítima até a chegada da ambulância no local. Às vezes, a vítima tem a sorte do solicitante ter tido um treinamento de primeiros socorros ou ser um brigadista da empresa. Neste caso, ele tem um treinamento de primeiros socorros. Mas quando a vítima não tem essa sorte, o despachante ele vai orientar o solicitante o que fazer passo a passo para atender essa vítima até a ambulância chegar. Então, assim, nós conseguimos atender exatamente todos os casos que ameaçam a vida da vítima. Então, por exemplo, uma fratura em um braço não ameaça a vida da pessoa, de uma vítima, em poucos minutos. Bastasse orientar para o solicitante não mexer na vítima, não deixar ninguém mexer com a vítima, para que a fratura não se agrave. Da mesma forma, uma lesão na coluna, uma suspeita de lesão na coluna. Se uma vítima ela está com uma hemorragia e ninguém fizer nada, nem a própria vítima, ela pode morrer. Então, o solicitante, se ele não souber fazer a contenção de hemorragia com pressão direta, ou ele não orientar a vítima a fazer pressão no seu próprio ferimento, a despachante vai orientá-lo passo a passo de como ele conseguir conter essa hemorragia até a ambulância chegar. O fato é que nós só vamos atuar com as orientações pós-despacho naquelas situações que podem agravar o caso da vítima ou matá-la antes da chegada da ambulância no local da ocorrência. Da mesma forma, em outros cenários, como incêndio, nós podemos ter o nosso despachante orientando o uso de um extintor por um princípio de incêndio, podemos orientar o nosso solicitante a afastar mais materiais que são combustíveis do fogo, podemos orientar o nosso despachante, pode orientar o solicitante a retirar todos da área, a mesmo não fazer nada e se afastar do local para ter mais segurança. Né? Então, o fato é que esse terceiro momento são orientações importantes no qual nós julgamos ser necessárias. O que nós não devemos fazer é receber a chamada, colher as informações, fazer o despacho e desligar o telefone, deixando o solicitante e a vítima entregue à própria sorte, sem nenhuma orientação ou instrução do que fazer. Temos que ficar com o solicitante até a chegada dos recursos no local da emergência. Quando o cenário ou contexto ele for numa distância muito grande, nós temos essa realidade, nós já tivemos casos que, por nossos recursos chegarem no local onde a vítima estava, por exemplo, em uma área remota, demorou 3 horas. Então, nós não vamos precisar de ficar 3 horas com o solicitante no telefone. Nós vamos atuar até o momento em que nós percebemos que tudo está estabilizado e fazemos uma desconexão temporária, ou seja, informamos ao solicitante que nós vamos desligar o telefone, que se algo acontecer ou mudar, para ele entrar em contato. E nós, de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, vamos ligar para o solicitante e verificar se tudo continua no mesmo cenário e vamos manter esse contato, esse monitoramento até a chegada dos recursos no local. Da mesma forma, quando você pode estar fazendo uma instrução pós-despacho, uma entrada de uma nova ocorrência. E aí você vai ter que fazer uma desconexão de emergência, informar o solicitante que ele vai ter que atuar até você entrar em contato, porque você teve uma nova chamada. Existem centrais que nós trabalhamos com um único despachante, e esse seria o caso, mas existem centrais que nós temos até 2 e 3 despachantes. Então, teríamos gente suficiente para poder continuar as instruções pós-despacho e atender a realização atender a nova chamada de emergência. Bom, fazendo essa introdução, o meu objetivo nessa videoaula é falarmos sobre o interrogatório pré-despacho. Como é que nós vamos fazer
esse interrogatório pré-despacho no nosso sistema de emergência. Então, estamos abrindo aqui o nosso sistema. Esse atendimento ele começa clicando em atendimento. Nós clicamos em atendimento, ele abre essa janela, e aí basta seguir a sequência que está aqui, ó. Pergunta 1, pergunta 1.1, pergunta 2, pergunta 3, é só seguir a sequência. O que eu vou fazer é explicar detalhes de cada uma delas. Essa ficha aqui, essa janela, toda ela é do interrogatório pré-despacho, ou seja, antes de você decidir enviar uma ambulância, um caminhão de bombeiro, a brigada, um brigadista, ou um socorrista, ou enviar os profissionais do resgate, você tem que concluir o interrogatório pré-despacho. Eu sei que isso pode durar 2, 3 minutos, mas o que nós temos uma máxima no atendimento de emergência que segundos perdidos fazendo uma ou duas perguntas a mais podem refletir em minutos e até mesmo horas perdidos tentando encontrar o local ou fazer com que o recurso adequado chegue ao local da ocorrência. Esse aqui é um interrogatório pré-despacho mínimo. Você pode acrescentar algumas perguntas a mais, caso você identifique que seja relevante, mas isso aqui é um padrão mínimo que nós devemos seguir. Então, quando nós abrimos aqui, quando nós clicamos em incluir uma nova ocorrência, automaticamente ele dá o código dela. Então, se eu fosse gravar isso no sistema, seria a ocorrência 448. Isso quer dizer que dentro do nosso banco de dados já existem 448 ocorrências registradas, né? Nós temos a data e a hora, isso é para o sistema de auditoria que nós já informamos. A primeira pergunta que nós vamos fazer para o solicitante, para quem está no telefone e no rádio, é: qual o endereço da ocorrência, da emergência? Isso aqui é um texto livre, você vai colocar exatamente com o que o solicitante falou ou o que você identifica como sendo o melhor endereço para essa ocorrência. Então vamos botar aqui que nós temos uma ocorrência na Correia, próximo, vou botar aqui, próximo a Correia H22, tá certo? Neste caso, o nosso programa ele não faz correção automática nem de acento, nem de português, nem de ortográfica. Você pode deixar para colocar os acentos depois, se você tiver alguma dificuldade. Isso não tem problema, depois você pode corrigir. Bom, a localidade você vai colocar, podemos ter aqui várias localidades da empresa. Aqui é de uma empresa específica que nós prestamos serviço. Essas localidades, você não consegue alterar. Para quê? Isso aqui é para que a gente faça um filtro na hora de fazer a estatística. Por exemplo, eu quero saber quantas ocorrências eu tenho em Candongas. Então, na hora de eu filtrar, eu vou colocar Candongas, vou colocar a data, o mês, eu vou saber quantas ocorrências nós tivemos, né, naquele mês, ou naquela data específica, ou naquele ano, em Candongas. Se nós não travássemos aqui, e você pudesse digitar, se você esquecesse de colocar esse hífen aqui, esse traço, ou botasse o bool com H, por exemplo, você perderia esses dados. Então, foi uma forma que nós encontramos de travar e gerar o nosso dado estatístico. Então, vamos botar aqui que nós estamos com uma ocorrência em Candongas. Então, vamos lá, tá aqui, ó, localidade, Candongas. A segunda pergunta que você iria fazer: qual é o número de telefone de quem está ligando? Então, se for o número de telefone, vou botar, por exemplo, o meu aqui. Se ele estiver falando com você através do rádio, você bota a faixa que ele está falando para que fique registrado na ocorrência de que ele entrou, faixa 4, ou o número de telefone. Você vai colocar aqui e perguntar qual é o nome do solicitante. Então, vamos botar aqui que o nome do solicitante é Mark. O contexto de perguntas, por que não se pergunta a localidade, o nome primeiro, ou o telefone da pessoa? Esses questionamentos já foram feitos, né? Nós seguimos um padrão internacional, seguimos normas internacionais, basicamente de 2 países, os Estados Unidos e o Canadá, que são os países onde nós utilizamos essas nossas normas, e eles têm um padrão de uma academia internacional de despacho que definiu quais são os padrões de perguntas que devem ser realizadas. E nós seguimos esse padrão. Já que o Brasil ele não tem
um sistema padronizado de despacho de emergência. Nós seguimos de uma forma responsável um padrão internacional. Essas são as sequências de perguntas que nós devemos fazer. Perguntamos primeiro qual o endereço da emergência, é a pergunta mais importante para ser feita primeiro. Você registra a localidade para que a gente possa fazer um filtro no futuro. A segunda pergunta é qual o número de telefone e o nome da pessoa que está com você no telefone ou no rádio. A sua próxima pergunta é: bem, Sr. Magno, diga exatamente o que aconteceu. De acordo com o relato do solicitante, você vai fazer o registro. Então nós temos dois registros aqui. Nós temos o registro que nós chamamos de despacho eco, seria representado por esse aqui, é o despacho mais emergencial que nós temos, ou seja, são situações que, caso você identifique no relato do solicitante, você ia poder interromper a interrogatório pré-despacho, ou seja, você não ia necessitar fazer as perguntas 5, 6, 5, 5A, 5B, 5C, né? E você já iria para o despacho, porque você já teria o que nós precisamos, é um código de despacho. Então, vamos supor que no relato do solicitante ele fale que tem uma pessoa caída na água. Você marcaria um X, você já teria o seu código de despacho para enviar os recursos para o local da ocorrência. Então você teria aqui o local, né, tem uma pessoa caída na água, né, próximo à Correia H28 em Candongas, tá? Tem um solicitante aqui, e quando eu passo para o rádio ou por telefone para o bombeiro, se a central de emergência ela tem a rotina de fazer o despacho pelo telefone, ela pode fazer o que nós chamamos de comunicação plena, é você falar normalmente. Mas quando você faz uma comunicação por rádio, toda a área industrial, todo um shopping, todo um complexo vai estar ouvindo que tem uma pessoa caída na água, provavelmente se afogando, na Correia H28. Então, isso pode causar um transtorno imenso, porque pessoas curiosas vão sair do seu setor de trabalho, da oficina, de restaurante, se deslocar ao local. Então, para que a gente tenha uma certa confidencialidade na nossa comunicação de rádio, isso você tem no telefone. Quando você conversa no telefone, né, é uma comunicação ponta a ponta. Só os dois envolvidos vão estar cientes, né, do que está acontecendo. Mas quando você fala no rádio, há a oportunidade de todos que estão dentro da área industrial, inclusive fora, também escaneando a frequência de rádio e ouvindo tudo o que acontece. Então nós desenvolvemos umas centenas de códigos para que possamos fazer o despacho com mais confidencialidade. Então, essa ocorrência de uma vítima caída na água próxima à Correia H22, ela seria despachada para os nossos recursos como 1042 Tango, 14 Eco Quarto. Nós temos aí um livro, né, que fica em cada viatura e com cada bombeiro, onde ele ia pegar esse código 14 Eco Quarto e iria identificar que se trata de uma vítima caída na água. Então, para cada situação de ocorrência, nós temos um código de despacho. Bom, se quem está operando o sistema é o bombeiro, que está fazendo o registro da ocorrência que ele atendeu após a ocorrência acontecer, esse código de despacho ele é um mero detalhe e nem será utilizado por vocês. Então, vocês não se preocupem com o código de despacho, tá ok? Basta você registrar como essa ocorrência entrou para vocês normalmente, como nós estamos fazendo aqui. Se, por exemplo, a situação identificada fosse uma vítima que está com o corpo ou a roupa em chamas, você clicaria aqui, você já teria um outro código. Lembra que aqui o protocolo era o protocolo 14, agora é o protocolo 7. Então ficaria 1042 Tango, 7º Eco Quarto. Se nós tivéssemos um acidente de trânsito, né, envolvendo veículos, atropelamento, moto, ônibus, nós teríamos aqui mudamos de novo o protocolo. Continuaríamos no roxo, que é o despacho eco. Nós teríamos aqui um 1042 Tango, agora protocolo 29 Eco Quarto. Se nós tivéssemos uma vítima sendo estrangulada ou enforcada, nós marcaríamos um X aqui e nós teríamos um 1042 Charlie, 6º Eco Quarto. E se nós tivermos uma vítima eletrocutada ou em contato com uma rede elétrica, problemas com energia, aqui tem vítima, né? Você clicaria aqui e nós teríamos um 1042 Tango, 15 Eco Quarto. Né? Esses são o despacho eco, seriam dentro do nosso fluxo de atendimento de emergência,
a emergência mais grave, ou seja, ela é tão grave que você poderia interromper, não importa mais as informações que você vai colher, você precisa de enviar neste momento todos os recursos e serviços para o atendimento dessa ocorrência. Já o despacho Delta, o despacho Charlie, Bravo e Alfa, você tem que terminar todo o interrogatório pré-despacho para depois realizar o despacho. O Eco seria um único despacho em que você não necessitaria de completar o fluxo de perguntas do interrogatório pré-despacho do PDI. A ocorrência mais grave é o eco, na sequência a mais grave após o eco é o delta, depois a mais grave seria o Charlie, aí entraríamos no campo das urgências, que seriam o Bravo, o Alfa e o ômega. O despacho ômega, na verdade, seria mais um despacho de comunicação, onde não há necessariamente o envio de um recurso. Vamos supor que ligam para a nossa estação de bombeiros, de que alguém visualizou, o solicitante visualizou uma aeronave passando saindo fumaça em um dos motores. Só que ela não caiu, ela continuou em pleno voo. Mas ele viu que estava saindo claramente fumaças de uma das turbinas do avião. Ou seja, nós não vamos enviar recurso nenhum para esse cenário, porque esse avião continua, ele não caiu, ele está em voo, a gente não sabe nem onde ele vai pousar. Nós faríamos um único comunicado para a nossa frequência, né, de emergência, que nós temos um despacho eco, um despacho ômega, ou seja, uma ocorrência em que há necessidade somente de que vocês tenham ciência que ela está acontecendo, o que aconteceu, mas que nós não vamos despachar. E nós temos aqui o despacho Zulu, que nós usamos às vezes em algum contrato, onde nós temos um avanço tático das viaturas. Então, existem situações em que a melhor oportunidade de atendimento para reduzir o nosso tempo de resposta seria nós fazermos o que nós chamamos de descentralização de serviço. Em vez de concentrar tudo que nós temos num único ponto, colocar todas as ambulâncias num único ponto, todos os caminhões de bombeiro num único ponto, isso aumenta o tempo de resposta, o tempo de chegada desse recurso até o local da ocorrência. Então, uma forma inteligente de pensar em emergência é você descentralizar o serviço, ou seja, colocar esses recursos em pontos estratégicos mais distantes, para que eles possam ser acionados de lá e não daqui da base central. Então, nós conseguimos fazer isso, por exemplo, fazendo as estatísticas de todas as ocorrências. Nós vamos criar mais ou menos um DNA daquela localização, daquela área onde você trabalha, seja ela industrial ou comercial, ou pública, né? Quando é o caso. Então, por exemplo, nós fizemos o levantamento de dados estatísticos do nosso programa num cliente em específico, aonde nós identificamos que a maioria dos acidentes de trânsito aconteciam na hora da troca do turno, óbvio, né? Onde nós temos o maior fluxo de veículos entrando e saindo. E o que nós decidimos fazer junto com a gestão de contratos? Nós decidimos fazer um avanço tático das viaturas nos horários de troca de turno. Então, toda vez que tinha troca de turno, uma ambulância nossa saía da base e ficava num ponto avançado. Esse ponto tinha banheiro, tinha água, tinha uma cobertura, estava pavimentada e a ambulância estacionava lá e ficava mais ou menos no meio do caminho, né? Se tivéssemos uma ocorrência, como aconteceu várias vezes e ainda hoje acontece, né? Infelizmente o acidente de trânsito não tem como a gente evitar 100%, nós despachamos essa ambulância lá. Então, quando nós vamos iniciar o avanço tático das viaturas, a central, a SECOM, ela passa um rádio, atenção a todas as viaturas, estamos iniciando o despacho Zulu, ou seja, as ambulâncias vão para o seu ponto estratégico de descentralização. Tem várias estratégias, né? Existem contratos que nós temos o despacho Zulu, esse avanço tático, ou seja, onde nós avançamos as viaturas sem que tenha uma ocorrência necessariamente. Tem contratos que não. Talvez, se você não estiver lembrando desse código, é porque o seu contrato provavelmente ele não tenha essa estratégia, tá certo? Quando não tem, é porque algumas vezes não dá para ser aplicado. Por exemplo, se você tem uma única ambulância, você não tem como fazer um despacho ou fazer a estratégia do avanço tático das viaturas, né? Tem um caminhão de bombeiro e uma ambulância também da mesma forma não tem. Então depende muito do recurso, do tamanho da área abrangida de atendimento. Bom, continuando o nosso fluxo, então agora vocês aqui entenderam o que é o despacho eco. Se eu identificar
Um desses 5 cenários aqui, eu coloco um X, crio o código, interrompo o fluxo do interrogatório pré-despacho, envio para o local o recurso necessário para o atendimento dessa ocorrência eco que nós temos. O caso que a vítima passou não é um caso de despacho eco. Então, nós temos aqui as naturezas que nós vamos escolher primeiro. Então, nós temos aqui um 1037, um 1042 Charlie, um 1042 Tango, um 1070 Índia e um 1070 Romeo. O que seria isso? 1037 é quando o solicitante ele informa que ele encontrou uma vítima em estado adiantado de decomposição. Encontrou uma pessoa caída na estrada, o corpo da pessoa inclusive já tem um cheiro característico forte de que ela já está ali muitos dias. Como nós não podemos declarar a morte, porque mesmo que esteja óbvio, esse caso ainda não se tem um atestado de óbito, então ela continua ainda sendo uma vítima de acidente. Até se ter um atestado médico, continuamos chamando de vítima, mesmo a pessoa que esteja em estado adiantado de decomposição. Isso é um aspecto legal que nos evita, né, é uma forma da gente tratar um cenário em que evita que a gente complique os nossos profissionais do resgate e a nós mesmos ao declarar um óbito que às vezes não ocorre, porque estado adiantado de decomposição, decapitação, isso é fácil ver, mas em uma lividez, um rigor mortis, por exemplo, quando ninguém encosta na vítima e deixa ela ali, não é todo mundo que sabe ver e nem é todo mundo que sabe identificar. Então, para que a gente não cometa um erro de declarar um óbito de uma pessoa que não esteja em óbito, nós costumamos a falar que nós identificamos sinais evidentes de morte. Porém, no rádio, falar que nós encontramos pessoas com sinais evidentes de morte, por isso nós estamos enviando o resgate para verificar, isso seria um problema. Então, nós colocamos 1037, que é uma forma de você usar o nosso código e informar de uma forma velada que nós temos uma possibilidade de atendimento de óbito, tá certo? O 1042 Charlie, bom, 1042, seja ele Charlie ou Tango aqui, né? O 1042 é um atendimento usando uma ambulância. Seja, você já está dizendo para o nosso sistema que pelo que o solicitante está informando, você vai empenhar uma ambulância, né? Então, o 1042 é ambulância. O que significa o Charlie e o Tango? Seriam as abreviações. Charlie é a forma que se fala no rádio, a letra C, e significa casos clínicos. E o 1042 Tango seria os traumas, os acidentes. Então, todas as ocorrências que entram para vocês em emergências médicas só vão ter 2 tipos. Ou a pessoa está passando mal, ou ela sofreu algum acidente ou se machucou. Então, ou é Charlie ou é clínico. Não existe nenhuma outra situação que não encaixe em um desses 2 cenários. Ou é uma ocorrência de uma pessoa passando mal, clínica, ou uma pessoa que machucou, sofreu um acidente, trauma. Tá certo? Então, se for um acidente de trânsito, você vai marcar 1042 Tango. Se uma pessoa cair do andaime, 1042 Tango. Se uma pessoa tropeçou e caiu no chão, 1042 Tango. Se uma pessoa foi atropelada, 1042 Tango. Mas se a pessoa ela desmaiou, se uma pessoa ela está vomitando, com dor de cabeça, dor na barriga, né, você vai marcar um 1042 Charlie, porque isso é uma ocorrência clínica, tá certo? O 1070 significa bombeiro. Então, quando você decide colocar um 1070, é porque você provavelmente vai enquadrar essa ocorrência enviando um caminhão de bombeiros ou uma caminhonete. Então, 1070 é bombeiros. 1070 Índia, você está mandando bombeiro para um atendimento de incêndio ou princípio de incêndio. E o 1070 Romeo, você está mandando o bombeiro para um resgate. Então, pode ser um desencarceramento, pode ser um resgate em espaço confinado, um resgate em altura, uma captura de animais. Né? Tudo que você está enviando que não é para o atendimento de vítima necessariamente machucado ou passando mal, se trata de resgate, onde você precisa da atuação direta do bombeiro. Tá certo? Então vamos colocar aqui, por exemplo, que a nossa ocorrência é um 1042 Charlie. Então é uma ambulância para o atendimento clínico. E quando você abre aqui na segunda opção, na queixa principal, você tem todas as ocorrências clínicas aqui. Se eu, por exemplo, observem aqui, ó, as nossas
opções de escolhas começam com alergia, convulsões, derrame. Se eu mudar aqui para tango, vocês vão ver que nenhuma dessas opções aparece. Ó. Cadê o derrame, dor de cabeça? Não tem, são casos de acidentes. Ó. Acidente de trânsito, afogamento, agressão, eletrocução. Se eu botar o 1070 Índia, você vai ver que não tem acidente de trânsito nem eletrocução aqui. Ó. Já mudou. Ó. Seria incêndio de aeronave, embarcação, incêndio estrutural, incêndio em trem. Né? E assim, o nosso sistema ele consegue já fazer um filtro para você, para te ajudar a escolher a opção mais rápida. Então vamos manter aqui o nosso 1042 Charlie, uma ocorrência clínica. Vamos botar aqui uma dor no peito. E aqui nós temos o descritor determinante, ou seja, essa dor no peito, você vai fazer, a intenção do descritor determinante é você fazer essas perguntas que estão aqui primeiro, de acordo com a ordem de importância. Observa que elas estão numeradas. Então, essa vítima que está sentindo dor no peito, ela está conseguindo falar normal ou ela tem que parar para falar, para respirar? Não, está falando normal. Então você vai para a segunda. Ela está respirando normalmente ou você acha que a respiração está anormal? Aí o solicitante pode responder: não, ele está respirando normalmente. Como é que está a frequência respiratória? Você pode contar para mim, quando eu falar para você iniciar, você conta quantas vezes ele respira e expira. E aí você marca 1 minuto. Você fala para o solicitante: pode iniciar. Então você está marcando 1 minuto no seu relógio. E quando terminar, você vai perguntar: quantas vezes ele respirou? Ele respirou aí 26 vezes por minuto. Então, 26 respirações por minuto. Então, não é essa opção, você vai pular para debaixo. O que ele está sentindo? Ele está sentindo dor no peito, essa dor está indo para algum lugar, você vai procurar para sinais e sintomas de ataque cardíaco. Vamos supor que o nosso solicitante ele fala assim: olha, ele está sentindo uma pressão no peito e essa pressão, essa dor está subindo para a mandíbula. Aí você, opa, isso aí são sinais e sintomas de ataque cardíaco. Então você registra aqui. Se não for, você vai continuar com a pergunta 5. Ele já teve algum histórico de ter tido problemas cardíacos? Ele usou cocaína? Como é que está a frequência? Aí, se a frequência respiratória tiver menos do que 35, você pode marcar aqui, né? Se nesse momento nenhuma das informações, você vai marcar aqui. E assim você vai escolher a melhor hipótese. Então, nós escolhemos aqui com sinais e sintomas de ataque cardíaco. Você vai perguntar: bom, se ele está falando que ele tem uma pessoa que está próxima à correia H22 sentindo uma dor no peito, obviamente tem vítima, então já está aqui. Ó. Você vai colocar uma vítima. Se na hora que o solicitante informou para você o que está acontecendo e o que ele falou não deixou claro para você se tem vítima ou não, então não está óbvio. Então você faz essa pergunta: existe vítima no local? Se o que ele falou na hora que você perguntou na 4, bem, senhor Magno, você pode me dizer o que aconteceu? Eu estou com uma pessoa aqui que ela está sentada no chão sentindo uma dor no peito. Então está óbvio que tem uma vítima. Então você não precisa fazer pergunta 5, você vai direto para 6. Ficou claro isso, né? Você está com a vítima agora? É uma outra pergunta que, se tiver óbvio, você não precisa fazer. Se não está óbvio, você faça essa pergunta. Essa resposta aqui, você tem 3 opções. Você tem primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. O que é isso? Isso também é uma padronização internacional que nós usamos. Quando a pessoa que está te ligando é a vítima, ou seja, quem te ligou foi o Magno. Quando ele é a vítima, você vai colocar a primeira pessoa, ou seja, esse atendimento está sendo de primeira pessoa. A pessoa que está comigo no telefone é a pessoa que está passando mal. Se o Magno ele está com a vítima na frente dele, ou seja, ele está assistindo a vítima, ele está vendo a vítima, ele está em contato com a vítima, então é um atendimento de segunda pessoa. Quem ligou está diante da vítima. Mas se quem ligou para vocês viu o acidente, por exemplo, olha, eu passei na estrada e vi um carro batido. Então,
ele continuou a viagem dele, ele não ficou parado no local, então esse é um atendimento de terceira pessoa, ou seja, você não vai conseguir colher do solicitante nenhuma informação específica, nem muito menos você vai conseguir fazer aquelas instruções pós-despacho, que é orientar ele a comprimir um local para conter hemorragia, verificar se a vítima está respirando, né? Então seria um atendimento de terceira pessoa. E aqui vai mais uma dica para os bombeiros que estão preenchendo esse nosso relatório após o atendimento de ocorrência, ou seja, seria um contrato que nós não temos despachante. Ou de vocês seriam sempre terceira pessoa, porque quem estaria, a central de emergência estaria passou a ocorrência para você e ela não estava em contato com a vítima, né? Direto com a vítima, ela não estava no local com a vítima, então você foi para o local, atendeu, então você vai sempre registrar aqui terceira pessoa para os bombeiros que vão preencher esse relatório após a ocorrência. Para os nossos despachantes ou para quem está operando o sistema e atendendo na hora da ocorrência, na hora que a informação for entrando, vai de acordo. Então, relembrando, primeira pessoa é quando a vítima é que está falando com você no telefone e no rádio. Segunda pessoa, quando a pessoa que está falando com você no telefone e no rádio está diante da vítima. E terceira pessoa é quando o solicitante que está com você no telefone e no rádio não está próximo à vítima. A vítima está longe ou ficou na estrada, ficou pelo caminho. Tá certo? Vamos colocar aqui, segunda pessoa, o nosso solicitante está diante da vítima. Então a próxima pergunta é, se não estiver óbvia, a vítima está acordada, está consciente? Então, se o solicitante responder que sim, você bota sim. Se ele responder que não, você coloca que não. O que seria NI? Não indicado, ou seja, essa pergunta não é indicada para este caso. Nós temos, por exemplo, se fosse uma terceira pessoa, você vai fazer assim, a vítima está acordada? Ele vai falar assim, eu não sei. Então não é nem não, nem sim, porque ele não sabe. Então essa pergunta não é indicada para esse caso. Então nós colocamos esse NI para quando for terceira pessoa, tá certo? Como nós decidimos colocar aqui segunda pessoa, nós vamos botar aqui, vamos supor, sim, ela está respirando. Ela está acordada, perdão. A próxima pergunta é, a vítima, ela está respirando ou tossindo? Se você colocar não, nós temos um despacho eco. Se você colocar sim, aí nós temos um despacho delta. Mudou de acordo com o despacho, porque uma vítima que não está respirando é uma situação de emergência, você tem que enviar a ocorrência agora. Né? Despacho delta também é uma situação de emergência, né? Mas lembra que a diferença do despacho delta para o eco é que o eco você não precisa ficar fazendo mais perguntas, você pode interromper o fluxo do interrogatório pré-despacho para já enviar os recursos, porque é uma situação grave. Né? Então nós temos aqui, a vítima está acordada, ela está respirando normalmente, então nós temos aqui o nosso 1042 Charlie, Delta, décimo, Delta, quarto, sem sufixo. Dessa forma, quando você passar isso por rádio, para os bombeiros, ninguém vai saber o que está acontecendo, a não ser você e o solicitante, e agora os bombeiros que vão olhar esse código no nosso livro e vão identificar do que se trata, tá certo? A sequência do que você vai fazer aqui seria você colocar a situação dessa ocorrência em andamento e gravar. Quando você grava, você vai abrir aqui a nossa tela de despacho, mas aí nós vamos ter uma outra videoaula.